presidente lamenta profundamente o ocorrido. Ele sempre se manifestou totalmente contra qualquer tipo de violência e considera esse fato um alerta para que se esteja mais atento, que se reveja esses procedimentos no caso de situações como essa de manifestação, de confronto entre manifestantes e forças de segurança. As últimas informações sobre a manifestação da Nova Cap, onde uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. A repórter Ana Paula Couto está no hospital de base. Ana Paula, qual que é a situação aí? Agora aqui no hospital está tranquilo. De acordo com o diretor do hospital de base, Aloysio Franca, o homem que morreu no confronto foi atingido por 3 tiros de fragmentos metálicos. Um no peito e os outros 2 na perna direita. Os 2 tiros que atravessaram a perna podem ter perfurado a artéria, causando a morte. Daqui a pouco vão ser operados aqui no hospital os 2 homens que foram baleados nos olhos. Além dos 9 pacientes que foram atendidos aqui no hospital de base, mais 5 manifestantes foram encaminhados para o Agarrã, mas já foram liberados. Ana Paula Couto para o DF-TV. Você vai ver a cobertura completa do tumulto da manifestação da Nova Cap daqui a pouco no Jornal Nacional. E no Distrito Federal, morte. É a Polícia Militar investindo contra manifestantes do serviço público. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. A capital do Brasil registrou hoje cenas de violência na ação da polícia contra servidores. Eram funcionários da Nova Cap, a empresa de urbanização do Distrito Federal, que fazia uma manifestação por reajuste salarial. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas. Os manifestantes fecharam o portão da sede da Nova Cap e a polícia foi chamada para abrir. Abertos os portões, a polícia entrou atirando com carros especiais e cachorros. Este manifestante desmaiado foi arrastado de qualquer jeito. Logo, foram aparecendo os feridos. Vai parar um carro na estrada, vou parar um carro. Bora. Este foi atingido gravemente no olho. O secretário de Segurança comandou pessoalmente a operação. A polícia só existe porque existe democracia. Na democracia, a polícia serve para garantir os direitos de todos, da maioria. Já no hospital de base, este manifestante ensanguentado recolheu projéteis. Isso aqui é uma bala de borracha montada num cartucho de 12 milímetros, com a mesma quantidade de pólvora que uma bala comum. Eu estava sentado na hora, entendeu? Olhando para o pessoal, quando veio, foi o balaço na cabeça. A direção do hospital informou que um chegou morto, José Ferreira da Silva. Um manifestante recebeu um tiro que atravessou o braço esquerdo e outro, um tiro que atravessou a perna esquerda. Outros 4 foram atendidos com várias lesões. Nenhum policial foi atendido. Neste momento estão sendo operados Jesus Ferreira Machado e Cláudio César Gomes Cabral. Eles sofreram lesões sérias no olho esquerdo. Os olhos estão sendo retirados para que uma infecção não contamine o outro olho. No lugar do globo ocular estão sendo colocadas próteses. O morto José Ferreira da Silva deixa 2 meninos de 5 e 12 anos. O corpo foi levado agora para o IML, mas antes o diretor do hospital mandou fazer um exame preliminar no cadáver. Foi detectado um orifício um pouco acima do mamilo direito, provavelmente de objeto metálico, e mais 2 orifícios do entrada ou de saída na coxa direita. Nós detectamos uns ferimentos nas pernas, poderia ser ou não de algum animal. O presidente Fernando Henrique lamentou a morte do funcionário da Nova Cap. Segundo o porta-voz da presidência, Jorge Lamazière, o presidente disse que esse fato é um alerta para que as polícias revejam a forma de agir durante greves e manifestações. Você pode observar, nós tivemos problemas técnicos na nossa entrada ao vivo. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações com o repórter Fernando Freire. E veja a seguir a repercussão da queda do secretário de Segurança Pública. Como procuradores podem fiscalizar o que fazem policiais civis e militares. A título de direitos humanos, sou integrante do Núcleo de Direitos Humanos de Defesa dos Direitos do Cidadão na Procuradoria. O que foi arbitrário ontem nessa ação da polícia? Dá pra gente listar, fazer o rol do que saiu errado nessa operação? Veja bem, nós achamos que com os episódios de Corumbiara e o episódio de Eldorado de Carajás e a repercussão internacional que houve com isso, toda a repercussão interna, inclusive no país,
com as mortes de 11 pessoas em Corumbiara, com a PM invadindo, depois 19 sem terra em Eldorado de Carajás, imaginávamos que não ocorressem mais eventos como esse em nosso país, um país pacífico. Mesmo porque ontem, ao que se consta, pelo menos que foi apurado, os trabalhadores estavam numa manifestação pacífica, num movimento de reivindicação legítimo, porque a Constituição garante direito de reunião, direito de reivindicação, além de, evidentemente, sofridos com a política econômica que está imposta aí. Então as pessoas estão sendo hoje despejadas de suas casas, estão sofrendo, estão sem poder manter o seu padrão até de alimentação. E nesse momento em que as pessoas faziam um movimento pacífico, caberia à força policial manter a ordem. O que seria? Primeiramente, se houvesse ameaça ao edifício, o que me parece que não haveria, era formar um cordão de isolamento para manter a integridade do prédio público. E segunda coisa, o caminho seria o caminho da persuasão, da negociação, da conversa, porque a polícia detém a força. Veja bem que grande parte dos manifestantes estavam sentados, as pessoas estavam na sua manifestação pacífica. A explicação que a polícia teria que ter usado a força justamente porque os manifestantes começaram a agredir a PM primeiro, para o Ministério Público isso é irrelevante na hora de analisar? A obrigação do Estado no que concerne aos direitos humanos é a obrigação de dar garantia. E os trabalhadores estavam numa manifestação constitucionalmente assegurada. Então caberia ao Estado ter os meios persuasórios e de garantir a segurança até mesmo da manifestação desses trabalhadores, que é legítima essa manifestação. Ou seja, procurador, isso é ponto negativo para o GDF, isso depõe contra o próprio governo na hora do Ministério Público fazer uma análise. Veja o que vai acontecer, isso não é só ponto negativo para o GDF. O presidente da República estava preocupado com isso ontem, porque ele vai ter que explicar às entidades internacionais, a OEA, a ONU, as comissões de direitos humanos da ONU, esse acontecimento. Isso aconteceu na capital do país. É inadmissível que um fato desse ocorra na capital do país, numa manifestação pacífica, enquanto nos Estados Unidos, em Seattle, nós tivemos ontem manifestações semelhantes, não ocorreu nada disso, vimos como foi agora há pouco na reportagem a interferência da polícia. Então ela deve estar preparada para lidar com as pessoas, com os seres humanos, com o cidadão, com os eleitores. Bom, bem, o papel do Ministério Público aqui é apenas esclarecer em relação à questão da violação dos direitos humanos. O Ministério Público entende que houve violação às garantias constitucionais de cidadania, de livre reunião, de livre manifestação e às garantias de manifestação dos cidadãos, do movimento. Não cabe ao Ministério Público analisar as questões políticas em relação ao governo do Distrito Federal. Agora, até que ponto o Ministério Público pode ir? O Ministério Público pode dizer claramente, no parecer, dizer quem estava certo, quem estava errado, a polícia foi arbitrária, e eu vou até além, pode chegar a sugerir realmente determinada pessoa não é capaz, não deveria estar à frente de uma instituição como a Secretaria de Segurança? Esse vai ser o papel do Ministério Público, porque com certeza já está em andamento o inquérito para apurar os responsáveis por essa violência. O Ministério Público, como instituição independente e sendo titular da acusação penal, certamente vai oferecer a acusação penal se identificar os responsáveis por isso. Houve vários crimes e o Ministério Público tem que apurar e, se provada a culpabilidade, denunciar à Justiça. Esse é um dos papéis do Ministério Público, além da defesa da cidadania e da proteção dos direitos humanos. Doutor Franklin, nós vamos ouvir também agora a opinião da CUT. O vice-presidente da CUT já está ao lado do repórter Fernando Freire, que agora sim entra em definitivo para conversar com a gente e explicar se a CUT agora está satisfeita com a queda do secretário de Segurança Pública. Fernando, é com você. Bom, Fábio, a CUT não está satisfeita com a troca do secretário. Por quê? Então, primeiro porque não é só trocar agora o secretário. Obviamente, esse é um dos pedidos que nós estamos fazendo junto com outros movimentos conosco. Queremos também uma punição mais rígida ao secretário de Segurança e também ao próprio presidente da Nova Cap e o próprio secretário de Obras também, que estava junto, o Tadeu Filipelli, que também coordenou essa operação. Essa indicação do novo nome do ex-ministro do STJ, José de Jesus, o que representa do ponto de vista do movimento operário? Representa, isso aí não temos uma formação, na realidade, em relação à questão do nome, entendeu? Mas eu acho que pode ser algo que pode surtir algum efeito favorável. A CUT vai fazer alguma sugestão para o novo secretário que toma posse brevemente? Como é que vai ser esse trabalho?